Gente, eu vou começar então. Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí que eu não vou ver na mesma hora, porque eu vou estar na tela aqui dos slides, mas pode abrir o microfone também, entendeu? Agora, se você for tímido, você manda que uma hora eu vou ver, entendeu? É isso então. Bora começar. Ó, só antes de começar, dando um panorama aqui, primeiro a gente vai falar de movimento retilíneo uniforme, né? Depois é quase que tá numa escala de dificuldade, assim. É do mais fácil para o mais difícil. E tá vendo que já tem um monte de questão aqui no meio. Aí depois eu vou falar de movimento retilíneo uniformemente variado. Aí dentro disso eu vou falar de lançamento oblíquo. Como é que tem gente entrando? Nossas pessoas que entraram mais cedo aí. Eu falei, eu não consegui colocar alguém de administrador para aceitar as pessoas na chamada. Procurei todas as configurações aqui, então eu tô tendo que voltar toda hora. Mas enfim, tá nessa escala de dificuldade aí. Mas sem mais delongas, vamos começar então. Ó, primeiro de tudo, do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, o que é velocidade média ou velocidade escalar média? É o cálculo da distância total percorrida em um período de tempo. Só que aqui tem um detalhe: média, velocidade escalar média, ou seja, é a média da velocidade. É uma média de velocidade que você teve ali. E por que eu estou ressaltando isso? Porque pensa na seguinte situação: você tem uma distância aqui, um caminho. E aí você vai percorrer ali esse caminho com, sei lá, uma formiga. A formiga está aqui, ela vai percorrer esse caminho. Só que, aí tá, ela tem uma velocidade e tal, enfim. A questão que eu quero ressaltar aqui e se essa formiga, quando ela chegar aqui, nesse ponto, ela parar por 2 horas para descansar? E, ou seja, se ela está descansando, a velocidade naquele momento é zero, ela não está se movendo, tá? Um conceito de velocidade intuitivo é se mover, né? Então, se ela não está se movendo, não tem velocidade. Mas aqui eu falei que a gente está procurando a velocidade média que ela teve nesse percurso, ou seja, do momento que ela saiu até chegar. Como você está calculando a velocidade média, você vai ter que considerar esse tempo aqui, mesmo que ela não esteja andando. Então vamos ir na prática aqui para. Deixa eu ver se já tem uma questão disso ou vou ter que dar um exemplo. Não, eu já dou o exemplo mesmo. Vamos pôr na prática aqui para ficar bem intuitivo. Ó, se essa formiga demorou 3 horas para percorrer esse caminho daqui até o ponto que ela descansou. Aí descansou 2 horas, depois demorou mais, sei lá, 5 horas para fazer o resto do caminho e aí chegou. Qual que é a velocidade média dela? A média da velocidade que ela teve. É a distância que ela percorreu nesse caminho preto aqui, que vamos supor, 10 quilômetros, dividido pelo tempo total. O tempo total não é 3 mais 5. O tempo total é 3 mais 2 mais 5, porque você tem que considerar o tempo que ela ficou parada, tá? Então, a velocidade média vai ser 10 quilômetros, que é a distância percorrida, sobre 3 mais 2, 5. Mais 5, 10. Então, sobre 10 horas, isso aqui dá 10 quilômetros por hora. Repare que isso aqui não significa. Eu tô saindo sem querer. Repare que isso aqui não significa que ela teve 10 quilômetros por hora durante todo o trajeto. Na verdade, quando ela estava, por exemplo, nessa parte aqui do trajeto, ó, quando ela estava aqui, ela provavelmente estava mais rápido que isso, provavelmente estava, sei lá, 15 quilômetros por hora. Só que olhar essa velocidade numa coisa, num ponto específico, não é olhar uma velocidade média, é olhar uma velocidade instantânea, tá? No piso, ele sempre vai cobrar a média, uma velocidade média, tá? Então, aqui ela, por exemplo, tinha 15 km por hora de velocidade instantânea, aqui ele tinha 0, então aqui 15, aqui 0, e aqui 15 de novo.
E aí você vai fazer uma média. Média é aquela coisa normal, média de alturas. Você pega todas as alturas e divide pelo número de pessoas. Aqui é a mesma coisa, você pega todos os tempos, todos os intervalos de tempos e divide pela. Você pega, na verdade, todas as velocidades, né, e divide pela quantidade de intervalos de tempo. É a mesma coisa. Então, explicando só um conceito básico de um jeito mais aprofundado. Lembrando que se alguém tiver dúvida, pode pôr a mãozinha aí, levantar a mão, enfim. Aí o conceito de velocidade instantânea é justamente esse. Aqui ele pode ter uma velocidade, mas ele vai desacelerar por causa do radar. Aí ele diminuiu o valor dessa velocidade instantânea. E aí, na questão, ele vai te cobrar a média disso, que é só o tempo total, a distância total, né? Dividido pelo tempo total. Bem tranquilo. Não precisa complicar muito nesse início agora, não. Então, vamos entrar já no conceito que é o movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? Retilíneo, porque você não está fazendo nenhuma curva, então ele já é simples por conta da trajetória, tá? Não é igual ao movimento circular uniforme, que é uma curva contínua, não é um círculo. Então, é um movimento reto, já parte por aí. Uniforme por quê? Porque você tem uma velocidade constante, uma velocidade média constante. Então, o que isso quer dizer? Na verdade, uma velocidade instantânea constante. O que isso quer dizer? E se você tem um trajeto aqui, durante todos os intervalos de tempo, você teve uma velocidade v com o mesmo valor. Você não variou essa velocidade v. Em outras palavras, você não acelerou. O que a gente já vai definir mais tarde o que é aceleração, mas aceleração é mudança de velocidade, de um jeito básico. Ou seja, aumento dela ou diminuição dela. No movimento retilíneo uniforme, você não tem variação de velocidade, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu pegar esse espaço de tempo, esse espaço aqui, essa distância aqui, que vale, sei lá, d, e dividir pelo tempo que ele demorou para percorrer esse espaço, que é ΔT, eu vou achar uma velocidade v igual a ΔT sobre d. E se eu pegar qualquer outro espaço aqui, ou seja, sei lá, d', e a pessoa demorou um espaço de tempo t' para percorrer esse espaço d', eu vou achar a mesma velocidade v. Então, ΔT sobre d é igual a ΔT' sobre d', tá? Por quê? Porque se eu peguei menos espaço, eu vou percorrer menos tempo, acaba que a divisão vai ser igual. Então, a velocidade é sempre a mesma. Esse é o movimento retilíneo uniforme. E aí você vai ter aquelas equações lá que é para te complicar, entendeu? O negócio é simples, só que a questão o ensino médio tenta te complicar de alguma forma, e eu só percebi isso depois, que eu tinha como explicar, tinha como entender, né, as fórmulas de um jeito mais fácil. Então o que vocês precisam não é decorar a fórmula, é entender como eu chego na fórmula. Que aí a fórmula, vocês vão ver que, assim, será que eu uso aqui sorvete ou sorvetão, não sei o quê? Isso aí não vai passar na sua cabeça. O que vai passar é, o que está acontecendo aqui? Tá, então escreve e aí chega na equação. Mas então a gente tem aqui um exemplo disso, que é a fórmula do sorvete. E aí uma pessoa desavisada vê isso e não entende o que ela está querendo dizer. S é igual a S0 mais VT, que as pessoas chamam de sorvete, né? S é o ponto final. Então eu vou desenhar uma reta aqui. Vou desenhar uma pessoa. Ela está andando com velocidade v para a direita. Então, ela saiu do ponto zero, né? Do ponto S0. E ela vai chegar aonde? No ponto S. No movimento retilíneo uniforme, como que a gente acha a velocidade média dessa pessoa? A gente pega a distância total disso daqui, que vale S menos S0. Por que vale S menos S0? Porque esse S0, por exemplo, finge que esse S0 é o ponto 1 metro. E o S é igual a 5 metros. Para eu achar a distância, eu tenho que fazer 5 menos 1, entende? Aí eu acho que
a pessoa vai ter andado 4 metros, uma distância de 4 metros. Por isso que D é S menos S0. Tá. Isso daqui vai ser igual. Não, na verdade, a velocidade. Então, para pegar a velocidade média, eu vou ter que pegar esse D, que é S menos S0, e dividir pelo tempo que a pessoa demorou para percorrer essa distância de 4 metros, né? De S menos S0. Então, eu tenho ΔT aqui. Então, a velocidade vai ser. Se eu passar o ΔT para o outro lado, eu tenho que S menos S0 é igual a V vezes ΔT. Isolando o S, eu tenho que S é igual a S0 mais V ΔT. Então, na verdade, isso aqui é a mesma fórmula que eu tinha ensinado antes de velocidade sobre tempo. A mesma. Ela só te complicou um pouco, entende? É porque nos sistemas físicos, assim, nas matérias de física, geralmente a ideia é que você sempre desenvolva a fórmula o máximo possível. Só que aí alguns professores acabam não ensinando como você chegou na fórmula, qual que é a ideia ali. Então, em vez de decorar S igual a S0 mais VT, por que você não decora só distância e velocidade sobre tempo? É a mesma coisa. Mesma coisa. Tá. Então, continuando. Agora, uma coisa que cai muito no pismo é gráfico. Tá? E quais gráficos? Sempre vai ser um gráfico em função, sempre vai ser um elemento em função do tempo. Então, a velocidade variando em função do tempo, o espaço, né, a posição de uma pessoa, de um carro, de alguma coisa variando em função do tempo. Então, o primeiro que a gente vai ver aqui é o gráfico da velocidade variando em função do tempo, no caso do movimento retilíneo uniforme, porque outros movimentos vão ter outras características de gráfico. Deixa eu só aceitar uma pessoa aqui. Tá, continuando. Então, como que fica a variação da velocidade de acordo com o tempo nesse tipo de movimento? Ó, eu falei que no movimento retilíneo uniforme, ele chama uniforme, justamente porque você não varia a velocidade. Então, no instante de tempo, nesse instante de tempo aqui, sei lá, 5 segundos, eu tenho que ter uma velocidade que vale x. Então, ela está aqui. No instante de tempo, sei lá, 13 segundos, a velocidade tem que continuar valendo x. Então, você vai traçando esses pontinhos, você vê que o gráfico da velocidade em função do tempo no MRU, movimento retilíneo uniforme, é simplesmente uma reta horizontal. Sempre. E aí, qual que é a diferença desses dois gráficos aqui? Da reta horizontal tá acima do ponto zero, né, nesse eixo vertical, e da linha horizontal tá abaixo do eixo zero. Significa simplesmente o sinal dessa velocidade. Então, aqui você tem, por exemplo, uma velocidade de mais 5 metros por segundo, e aqui você tem uma velocidade de menos 5 metros por segundo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer simplesmente uma questão de direção. Se você tem, por exemplo, uma rua, significa que, por exemplo, vamos supor que isso aqui é o gráfico da bola verde. Então, esse aqui é o gráfico da bola verde, esse aqui é o gráfico da bola roxa. Não, vou botar da bola vermelha, porque a rua já é roxa. Então, da bola vermelha. Significa que enquanto a bola vermelha está indo para a esquerda, sei lá, com 5 metros por segundo, a bola verde está indo para a direita. Então, é só uma questão de direção. O sinal não importa mais do que isso, tá? Então, bem tranquilo. Agora, direita ou esquerda que é positivo ou negativo? Não tem essa. Ou a questão vai te falar, ou você que vai ter que assumir, entende? Essa questão é muito relativa, assim. O que é positivo? A questão pode te falar, para o sentido direito da rua, você tem um eixo positivo. Para o sentido daqui para cá é negativo. Ou, se ela não falar isso, que geralmente é o que acontece, não faz diferença. Ou é uma questão mais complexa, mas aí
vocês vão ver essa questão do sinal mais com o tempo. Não adianta querer dar um passo maior que a perna, tá? Continuando aqui, então. E aí tem uma coisa muito interessante nesse gráfico. Aí tem aqui a equação master que a gente aprendeu, não é a S igual a S0 mais VT, a que eu vou focar é velocidade a distância sobre tempo. Então, se a velocidade é distância sobre tempo, eu consigo achar o tanto que a pessoa andou, que o objeto percorreu nesse movimento que é reto e é uniforme, simplesmente multiplicando a velocidade constante que aquele objeto tem pelo tempo que ele percorreu. Em outras palavras, por exemplo, eu acho a distância com uma pessoa que está a 5 metros por segundo percorreu se ela andou a 5 metros por segundo durante 10 segundos. E aí, corta segundo com segundo, eu tenho que essa pessoa andou 5 metros. Então, você viu o que eu fiz aqui, né? Um artifício que vocês podem usar aí durante todo o ensino médio, que é cortar unidade de medida, né? Dimensões. Então, segundo com segundo aqui. Mas, enfim, só para explicar uma coisa a mais. Mas o ponto aqui é, uma pessoa andou a 5 metros por segundo durante 10 segundos. Só multiplica uma coisa a outra. E aí, como que fica isso no gráfico? Perceba que no gráfico isso é uma área. Então, quanto que você tem um objeto aqui que está sendo descrito por esse gráfico. Ele está em movimento retilíneo uniforme. Você sabe disso porque a linha horizontal aqui, a velocidade não varia, né? Tá. Então, a questão vai e te pergunta, quanto de distância, quanto de espaço esse objeto percorreu entre o tempo 1 e o tempo 3, entre a hora 1 e a hora 3. Vamos supor que se você ligou seu relógio na hora 1 e quando seu relógio deu 3 horas, deu a hora 3 aqui, né? Você parou o relógio e aí você vai medir quanto de espaço essa pessoa andou. Velocidade, a distância é velocidade vezes tempo. Então, o tempo é isso daqui, né? Que vai ser como se fosse um lado de um retângulo. E a velocidade é o quê? Tá nesse eixo vertical aqui. Então, você percebe o seguinte, a partir do momento que você está multiplicando 60 vezes esse lado aqui, que é 3 menos 1, que é 2, eu estou fazendo, na verdade, a área desse retângulo aqui, percebe? 2 vezes 60, 120 quilômetros. Só atender uma pessoa que está entrando aqui. Ué, alguém levantou a mão ou alguém tentou entrar? Ah, tá. Show. É, Continuando aqui, então. E sempre se atentem à unidade de medida, tá? Velocidade geralmente vai ser metros por segundo, ou seja, sei lá, 20, 30, 45, 47 metros a cada segundo, ou quilômetros por hora, e vocês têm que saber converter um para o outro. Vou até citar isso de uma vez. Então, você tem uma unidade de x metros por segundo de velocidade, para converter isso para quilômetros por hora, como você faz? Então, você tem y quilômetros por hora. Você multiplica por 3,6. E para passar para metros por segundo, você divide por 3,6. Ah, de onde você tirou isso? Ó, metros por segundo para quilômetros por hora. Se eu tenho, sei lá, 30 metros por segundo, eu tenho que, para achar isso em quilômetros por hora, 30 metros são quantos quilômetros? É igual a 30 dividido por 1.000 quilômetros, né? Vezes 10 a menos 3 dividido por 1.000 é a mesma coisa. E para converter esses segundos em horas, eu tenho que dividir
esse segundo por 3.600. Enfim, então é assim que você vai achar essa questão de fator de 3,6, mas acaba que nesse caso é melhor puramente decorar, tá? Então só decora. Não sei, o negócio fez algum barulho, será que alguém levantou a mão? Ô, Vinícius, Pode falar. você é o Vinícius, né? Sim, Ah, tá. Por exemplo, se no gráfico tiver duas linhas, por exemplo, tiver dois, por exemplo, carro, aí com duas velocidades, eu vou ter que fazer separado no gráfico? com certeza, com Tá. certeza. Porque, é, assim, na verdade depende do que você está querendo achar, né? Finge que isso aqui é um carro a 60 km por hora, e aí você tem, sei lá, outro carro aqui que está em outra rua, está em outro lugar. Você pode estar escrevendo uma coisa que está em outro universo, assim, sei lá, que está com essa linha aqui a, sei lá, 40 km por hora. Aí, não sei, a questão pode perguntar inúmeras coisas. Ela pode perguntar quanto de espaço de tempo essa percorreu e quanto de espaço de tempo essa percorreu em 4 horas. Só que perceba o seguinte, você pode unir duas informações, né? Em vez de, se ele te perguntar, por exemplo, em 4 horas, quanto que o carro de 60 km percorreu a mais de distância do que o carro de verde, que o carro que está a 40. Em vez de você fazer 60 vezes 4, que é esse retângulozão, e depois 40 vezes 4, que é esse retângulo menor, você pode simplesmente fazer o quê? Achar a diferença desses dois retângulos já, entendeu? Porque perceba que um retângulo é esse daqui e outro é esse daqui, ó. Entende? E aí a diferença é a parte roxa, que é simplesmente pegar essa variação de distância aqui de 20 e multiplicar por 4. E aí vai ser 20 vezes 4, que é 80 quilômetros. Lembra sempre de botar a unidade. Você entendeu o que eu quis dizer ou tá confuso? Não, eu consegui entender, sim. Obrigada. Tá. Passando aqui então. Agora a gente já viu esse gráfico de velocidade por tempo. O segundo gráfico que eu falei era qual? De posição pelo tempo. Repare que não é distância pelo tempo. Por que eu estou falando posição S em vez de D pelo tempo? Pode ser D pelo tempo também, mas a questão é que eu tô. Distância, quando você fala sobre distância, você está falando sobre um delta S, um delta de espaço, uma variação de espaço. O gráfico, o que ele vai fazer é te dar vários pontos. E um ponto não é uma variação de espaço, né? Então, por isso que você precisa de um gráfico de S pelo tempo, e não um gráfico de distância pelo tempo, tá? E aí tem algumas coisas bem interessantes sobre esse gráfico. A primeira é, ó, vamos de novo retomar aquele exemplo, vou até reconstruir aqui, que você tem um carro a isso aqui é velocidade pelo tempo, né? Você tem o carro de vermelho a 60 km por hora, então 60, e o carro de verde a 40. Como que vai ficar o gráfico que agora não é velocidade sobre velocidade por tempo, agora é distância, ponto, né, posição pelo tempo. Ó, essa reta aqui, vamos supor que essa reta vermelha já descreve o carro vermelho. No primeiro momento, ela sai do. Vamos supor que eles estão numa rua. O carro de vermelho vai sair aqui. Esse ponto aqui é o ponto zero. No, Num segundo momento aqui, sei lá, no instante de tempo. Ó, eu posso falar medir instante de tempo, espaço, enfim. No instante de tempo, 1 segundo, esse cara vai ter andado um tanto X. Então, como que isso fica no gráfico? No instante de tempo de 1 segundo, que é isso aqui, ele vai andar um tanto
X, tá? Então, combinando essas duas coordenadas, você acha a posição dele. E aí, antes de comparar com o carro em verde, você tem que notar o seguinte: perceba que a cada segundo, ou seja, a cada intervalo de tempo igual, ó, esse intervalo de tempo aqui de 1 segundo, esse de 1 segundo, mais um de 1 segundo, ele tem que variar a mesma quantidade de tempo, a mesma quantidade de espaço, né? Por quê? Porque a velocidade é constante. Ele não pode variar, ele não pode mudar de posição 3 metros em 1 segundo em certo momento, e em outro momento variar 5 metros no segundo. Significa que ele aumentou a velocidade, entendeu? Lembrando que a velocidade é metros por segundo. Então, ele sempre tem que variar a mesma quantidade a cada segundo. Sempre tem que andar a mesma distância, variar S menos S0 a mesma coisa a cada segundo. Então, ó, assim, você acha que ele andou, sei lá, X metros em 1 segundo. Aí aqui, ó, traçando no gráfico, desse tempo aqui para cá, que é 1 segundo, ele tem que ter andado a mesma coisa, ele tem que ter andado X de novo, entende? Aqui vai ser a mesma coisa, ó. Ele tem que ter andado X de novo, tá? Então, esse é o gráfico, essa reta vermelha, ela está descrevendo, por exemplo, o carro em vermelho. E agora, como fica a reta do carro verde? Perceba o seguinte: enquanto o carro vermelho está a 60 km por hora, o outro está mais devagar. O que significa estar mais devagar? Que no mesmo espaço de tempo de 1 segundo, vou até voltar aqui para deixar as delimitações de 1 segundo. No mesmo espaço de tempo de 1 segundo, ele vai ter que ter andado o quê? Mais ou menos. Ele vai andar menos, né? Porque ele tá mais devagar, é intuitivo isso. Em 1 segundo, em 1 hora, né? O outro anda 60 quilômetros, que ele tá 60 quilômetros por hora. Em 1 hora, o outro andou menos, 40. Da mesma forma, por 1 segundo. Um vai ter andado mais e o outro menos. Então, enquanto esse vermelho está andando X a cada segundo, o outro vai andar, por exemplo, 0,8x. Então, 1 segundo andou um espaço aqui de 0,8x. Então, traçando as coordenadas, você tem mais ou menos aqui. E aí, mais 0,8 no outro segundo. E aí, mais 0,8 x, né? Aqui, mais ou menos. E aí, o que eu estou tentando te mostrar? Quando você traçar a reta, tá vendo que você teve uma reta que é menos inclinada, né? Pensa que é um escorregador isso aqui. Qual que tá mais, o escorregador tá mais inclinado? Com certeza é vermelho. Então, isso é uma característica do gráfico de espaço por tempo no movimento retilíneo uniforme, em velocidades constantes. Que quanto maior a velocidade, maior a inclinação da reta. E isso aí, olha como é tranquilo de perceber. Se você tem uma reta que é quase assim, hiper inclinada, significa que ele anda muitos espaços de tempo muitos espaços, anda muito, né, uma distância muito grande, né? Olha aqui essa distância que ele anda e um intervalo de tempo pequeno. Porque olha o tempo que demora para a pessoa vermelha andar ao mesmo tempo da de azul, andar ao mesmo espaço da de azul. Ela demora isso daqui, ó. Como é? Deixa eu botar em vermelho. Ela demora muito mais tempo, tá? Então, essa questão da inclinação, bateu o olho, viu uma reta mais inclinada que a outra no gráfico de espaço por tempo, significa que a velocidade é maior. Então é isso. E a gente vai ver isso na prática nas questões. E aí você também tem que saber extrair do gráfico uma velocidade. Então, ó, como que você, sei lá, você tem. Vamos pegar dados mesmo. Vamos pegar que esse S0 aqui é o ponto. S0 igual a quilômetro 10 da estrada. Lembra quando você vê a placa? Ah, tô no quilômetro 100, que significa que tem um ponto da estrada que é o quilômetro 0. E aí você tá a 100 quilômetros dele, tá? Então, enfim, você tá no quilômetro 10. Aqui, você tá
num S que vale 70 quilômetros. Aí você está querendo achar a velocidade de acordo com o gráfico. Eu só estou construindo um gráfico aqui que ele está sem dados, né? Então ele está 70 quilômetros aqui. E esse instante de tempo de t é 0 segundos, né? Ou seja, no quilômetro 10 é onde você vai ligar o relógio. Ele está no instante de tempo 0. E aí, contando o relógio, aqui vai estar tempo igual a 1 hora. E aí, qual é a velocidade? Velocidade é distância sobre tempo. Eu vou pegar uma distância e vou simplesmente dividir pelo espaço de tempo equivalente a essa distância. Então, é coisa de traçar gráfico. Ó, essa distância está nesse espaço aqui. Quanto do eixo X, quanto de tempo eu percorri, eu demorei para percorrer essa distância? É só continuar o gráfico aqui, ó. No caso, justamente onde eu tracei 1 hora, né? Não coincidentemente, é porque eu planejei isso. Claro, se você andou 70 quilômetros, você não vai pegar esse ponto aqui que é meia hora. Tempo igual a 0,5 hora. Por quê? Porque não tá no gráfico isso. Porque no stand de meia hora, você andou só, sei lá, você chegou só no quilômetro 30, não sei, qualquer coisa assim. Não tô pensando nos cálculos agora, não. Então, assim, é questão de traçar gráfico, X e Y, né? Tá. Então, você andou 70 quilômetros, velocidade é distância sobre tempo. Você andou 70 quilômetros, só que você começou já no 10, então é 70 menos 10. Lembra que distância é variação do espaço. Então, distância em um tempo de 1 hora. Então, a velocidade vai ser 70 menos 10, 60. Sobre 1, 60 quilômetros a cada hora. Então, assim que você acha o gráfico. Lembrando que você pode pegar qualquer ponto. Quando antes você pega os pontos certos. Você pode pegar. Ó, deixa eu traçar aqui. Você pode pegar esse ponto de azul aqui. Você pode pegar esse ponto de azul aqui. Aqui, ó, esse ponto de azul aqui. A questão é que você sempre tem que pegar o ponto S e o ponto T equivalentes a ele, né? Então é assim que você faz. Lembrando que se esse gráfico, se o ponto S, por exemplo, não começou do zero, você vai ter que descontar ele, né? Na verdade, quando você está no zero, você também desconsidera, só que alguma coisa menos zero é a própria coisa. Então lembra disso que nem sempre o gráfico vai começar nesse ponto bonitinho. Inclusive, ele podia ter começado aqui, ó. Ele podia ter começado aqui, né? Vou até apagar para ficar mais fácil de entender. Se eu tivesse um gráfico de velocidade, de posição, né? Por tempo. Ô, bosta. Que começasse aqui. Você tem que saber fazer a interpretação do que está acontecendo. Quando você for calcular a velocidade, por exemplo, você vai, sei lá, pegar esse ponto aqui. Então, pegando esse ponto, você vai ter as seguintes coordenadas: T e S. E aí você quer calcular a velocidade. A velocidade vai ser variação do espaço sobre variação do tempo. Distância sobre tempo, né? Então, qual que foi a variação do espaço? Ó, a variação do espaço, ele começou no espaço zero. Tá vendo aqui? Que tá com zero de altura nesse eixo Y. Então, ele começou no espaço zero. Então, vai ser a posição S que eu tô, né? Vou colocar X para ser mais intuitivo. Vai ser o X menos zero, ou X mesmo. Então, vou deixar só X. Então, X metros, ou quilômetros, tanto faz, na medida que o gráfico tiver, né? Inclusive, se atente à medida do gráfico. Se está em metros, está em quilômetro, minuto ou segundo, hora, enfim. Só que e o tempo? Olha aqui, ele para percorrer uma distância X,
ele só percorreu esse intervalo de tempo aqui. Então você não vai poder dividir por tempo, por T. Você vai ter que dividir por T menos T', esse T que está ali. Então sempre saiba interpretar o gráfico. É só pensar, eu tenho um carro, eu estou saindo daqui, chegando ali, não sei o quê. Pensa intuitivamente, sabe? Não vai... É isso que eu estou querendo dizer quando você vai... Quando eu falo, né? Para vocês não decorar a fórmula. Se você decorar a fórmula, você vai pegar... Tá, X é distância sobre tempo. Tudo bem, é uma fórmula hiper simples. Só que você pode errar, você pode acabar pegando esse tempo aqui, em vez de pegar tempo menos... você pode pegar esse tempo aqui, né? Em vez de pegar esse tempo menos o telinho. Tá confuso? Deu para entender? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, eu já fiz, na verdade, eu já traduzi aqui, mas só um exemplo. Qual que é a velocidade desse carinha aqui, desse objeto que está sendo descrito pelo gráfico? Eu pego uma variação de tempo qualquer, ou uma variação de espaço qualquer, ou seja, 10 menos 5, e divido pela variação de tempo equivalente a essa variação de espaço. Nesse espaço, eu tive uma variação de tempo equivalente de 5 menos 0, né? 5 minutos. Olha ali, tá em minutos. Então, 5 minutos com a unidade, 10 menos 5, 5. Sobre 1, eu tenho, então, 1 quilômetro por minuto. E aí, como que eu ponho isso no gráfico? A reta. A velocidade não varia, né? 1 quilômetro por minuto durante todos os minutos, porque eu não estou variando. Show de bola. Então, esse é o movimento retilíneo uniforme. Aqui a gente já tem uma questão. Uma viagem de ônibus entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro normalmente é realizada com velocidade média de 60 km por hora e tem duração de 3 horas entre suas respectivas rodoviárias. Aí você vai circulando na prova lá os dados. Um estudante fez essa viagem de ônibus e relatou que após 2 horas do início da viagem, devido a obras na pista, o ônibus ficou parado por 30 minutos. Depois disso, a pista foi liberada e o ônibus seguiu sua viagem, mas devido ao engarrafamento na entrada da cidade, do Rio de Janeiro até a rodoviária, o estudante demorou mais 2 horas. Então, 30 minutos, 2 horas. Qual foi a velocidade média, destaca essa palavra, do ônibus na viagem, né, relatada pelo estudante? E aqui vai aquilo que eu falei, a pessoa, ela parou no meio, só que pensa, eu tô esperando o ônibus chegar. Eu tô aqui, o ônibus tá indo para Rio de Janeiro. Fiz que eu já tô no Rio de Janeiro, tô esperando o meu amigo chegar de Rio de Fora. Eu sei que nas primeiras 2 horas não teve trânsito? Não sei, né? Sei lá, ele pode ter ido a 200 km por hora. Não importa que ele tenha ido a 200 km por hora nas primeiras 2 horas. Se ele ficou parado no trânsito depois por mais, sei lá, 15 horas, a minha sensação é que ele tá vindo numa velocidade média minúscula, né? Para mim ele tá demorando muito. É como se, para mim, não tivesse trânsito, só que ele só tá vindo devagar mesmo. Essa é a ideia. Então, qual foi a velocidade média? O tempo, a distância, né, que ele percorreu, sobre o tempo. O tempo é só somar, né? Começou 2 horas, depois atrasou mais 30, depois mais 2 horas. Só um detalhe aqui, meia hora, 30 minutos, né? É meia hora, 0,5 hora, 1 sobre 2 horas, ou seja, 0,5 hora. Isso aí você vai somar, então, com 2 e com 2. Então, o tempo total vai ser 2 mais 0,5 mais 2, que é 4,5. Só que e a distância? É por isso que ele deu os primeiros 2 dados, porque eu sei que a distância é velocidade vezes tempo. Velocidade média vezes o tempo total. O tempo, se não tiver trânsito, quando a pessoa anda 60 km por hora, ela demora 3 horas. Corta hora com hora. Então, o trajeto inteiro de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro tem 180 km. 180 quilômetros, então é o tempo total que o ônibus vai percorrer nessas 4 horas e meia, né, nessa viagem atrasada. E eu divido 180
por 4,5 ou 4 vezes 4,5 é 18. Aí vai sobrar 100. Não, é 40, né? É isso, 40. Então 180 dividido por 4,5 é 40. Eu estou dividindo quilômetros por hora. Então isso aqui vai ser 40 quilômetros por hora. Lembrando que vão ter algumas questões com uma coisa mais chatinha, tipo quilômetros por minuto. E aí você vai ter que saber converter isso para quilômetros por hora. Mas assim, é só uma questão de intuição, não precisa decorar nada, tá? Então, 40 quilômetros por hora, essa é a resposta. Se alguém tiver dúvida, é só levantar a mão. Mas esse início é bem tranquilo. Agora, já a questão do gráfico que eu falei. Segundo o livro dos recordes, a maior estrada em linha reta do mundo fica na Arábia Saudita. São 200 quilômetros sem curvas nem declives consideráveis no meio do deserto. O gráfico abaixo mostra a contagem da quilometragem, ou seja, a posição, né, no painel do carro que se desloca nessa estrada em função do tempo. Ou seja, começou a viagem, o contador já marcava que o carro já tinha dado 5 mil. No final aqui, ele andou. Vamos contar o quadradinho para ver quanto vale cada quadradinho. Ó, se daqui até aqui aumentou 50 quilômetros, olha a unidade de medida ali em cima. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 espaços, então cada espacinho é 10, né? Cada lado do quadradinho é 10. Aqui, deixa eu ver. Como é? Então eu tenho 5.160. Se eu comecei no 5 mil, então andei 160 quilômetros. Então a viagem teve 160 quilômetros. São 240. Ah, mas você não pode ser sonso, né? Nesse gráfico, a pessoa andou 160. Tá, então vamos às opções. A velocidade do carro possui maior módulo nos últimos 40 minutos. Ó, agora que eu vi que o meu microfone tá virado, o áudio devia estar pior. Mas enfim. A velocidade do carro possui maior módulo nos últimos 40 minutos? Vamos ver, né? Eu falei que no gráfico de posição pelo tempo, quanto mais inclinado a reta, maior a velocidade. Aqui você tem a reta mais inclinada nos últimos 40 minutos? Não, né? Essa reta em verde aqui é mais inclinada. Eu consigo ver com facilidade, né? Mas você pode simplesmente dividir também. Mas assim, para mim dá para ver que essa reta aqui de baixo é mais inclinada e que a velocidade é maior. A velocidade média, né? Ou seja, que essa pessoa andou mais espaço no mesmo intervalo de tempo. Mas se você quiser fazer a conta, é só você pegar esse espaço de tempo, esse espaço aqui, né? Eu sempre que eu vou falar espaço de espacial mesmo, eu falo espaço de tempo. Mas enfim, esse espaço de tempo falei de novo. Esse espaço aqui, que é o quê? 100, 110, 120. 120 quilômetros. E dividir por esse tempo aqui, que é 60 minutos. E aí eu vou achar 2 quilômetros por minuto. Então, nesse intervalo aqui, ele tem 2 quilômetros por minuto de velocidade. Eu não vou converter ainda não, porque a outra velocidade eu vou achar na mesma medida, é só para comparar as duas. Aqui eu tenho no gráfico, um espaço de tempo de 40 minutos, né? Então eu já tenho uma velocidade, na minha velocidade, qual o espaço de tempo, que é 40. E aí qual a distância que ele percorreu? É daqui, né? Até. Deixa eu apagar. Na verdade, eu acho que dá para ver. Ó, ele chegou no 5.160 e partiu do 5.120. Então ele andou 40 quilômetros nesse intervalo de 40 minutos. Então é 1 quilômetro por minuto. E aí qual é maior? 1 quilômetro por minuto ou 2 quilômetros por minuto? 2 quilômetros por minuto. Então justamente essa daqui que é mais inclinada é mais rápido. Então isso aqui está errado. Porque o maior módulo é nesse início aqui.
A velocidade do carro é constante somente nos trechos percorridos entre 60 e 80 minutos? Ó, pensa comigo. Entre 60 e 80 minutos, o que está acontecendo? Entre aqui e aqui. O que acontece é que o carro ele está na mesma posição de 5.120 durante todo o tempo. Se eu estou na mesma posição durante todo o tempo, eu estou parado, né? Essa que é a ideia. Então, não só a velocidade constante, mas a velocidade é zero. Então, isso está errado. Por quê? Porque aqui, nessa parte do gráfico inclinado, a velocidade é constante. Se a velocidade não fosse constante, o que ia acontecer? O espaço de tempo, como a gente vai ver que é no movimento retilíneo uniformemente variado, em que varia a velocidade, o espaço, eu ia percorrer, por exemplo, se eu estivesse aumentando minha velocidade, se a velocidade não fosse constante, eu ia percorrer mais espaço de tempo, mais espaço, eu ia percorrer mais distância no mesmo intervalo de tempo. Então, no primeiro segundo, eu tinha uma velocidade de, sei lá, 5 metros, eu tinha uma velocidade de 5 metros por segundo, eu percorri 5 metros. Então, sei lá, percorri 5 metros no primeiro segundo. Aí, no segundo segundo, a minha velocidade aumentou, tinha 10 metros por segundo. Eu tinha 15 metros por segundo, percorri, sei lá, 15 metros. Então, agora, no mesmo intervalo de tempo, eu teria percorrido mais, né? E aí acaba que você faz um gráfico curvo, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas só adiantando, o gráfico do espaço pelo tempo é curvo no movimento que tem variação de velocidade. E aqui você não tem nenhum gráfico curvo, né? A velocidade sempre, as distâncias, né, a posição sempre varia a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo. Então a velocidade é sempre constante. Então isso aqui está errado. A velocidade média do carro nos 120 minutos de trajeto é 25 metros por segundo. A gente tem que calcular. 120 minutos de trajeto. 120 minutos de trajeto é o trajeto inteiro, né? Então eu tenho que pegar o deslocamento inteiro, que eu vi que é 160 quilômetros, e dividir pelo tempo de 120 minutos. Só que ele quer em metros por segundo. Então eu já vou transformar esse minuto em segundo e o quilômetro em metro. 160 quilômetros é 160 mil metros, né? E os 120 minutos. É só multiplicar. Deixa eu abaixar aqui. 120 minutos. Cada minuto tem 60 segundos, né? Então vai ficar 72. 7.200 segundos. E aí eu vou achar em metro por segundo, né? Agora é só fazer essa conta. Eu tenho. Eu posso cortar esses dois zeros aqui. Fica que a velocidade é 1600 dividido por 72. Aqui eu posso multiplicar por 2, dá 144. Aí 16. E aí 2 de novo. Aí sobra 16. Aí 0, 0, enfim, vai dar 22,22222. Então isso aqui tá errado. A velocidade do carro nos últimos 10 minutos de viagem é 33 metros por segundo. Nesse intervalo de tempo aqui, nos últimos 40 minutos, a gente viu que a velocidade média era 1 quilômetro, né? 1 quilômetro por minuto. Então, quer dizer que nos últimos 10 minutos, como você não teve nenhum aumento de velocidade aqui, a velocidade média vai ser a mesma coisa, né? Enfim, vamos calcular de um jeito mais prático, vamos calcular isso de novo, só para não gerar dúvida em vocês. Nos últimos 10 minutos, ou seja, deixa eu ver se está no intervalo de tempo
5, 10, 15, 20. Cada um aqui vale 5 também. Então, nos últimos 10 minutos é isso aqui. Nos últimos 10 minutos eu percorri isso aqui. E a gente viu que o lado do quadrado vale 10. Era 10, né? Deixa eu ver. 10, 20, 30, 40, 50. É isso. Então, nos últimos 10 minutos, ele percorreu 10 quilômetros. Transformando isso, eu tenho que a velocidade é 10 mil metros, 10 quilômetros, né? Dividido por 10 minutos, que é 10 vezes 60 segundos, né? Ou seja, dividido por 600. Então, 10 mil dividido por 60, posso cortar 0 com 0, dá 1 aqui, sobra 4, aí 40, vezes 6, 6 vezes 6 vezes 6, 4, acho que tá certo, 166. Então não é 33 metros por segundo. Deixa eu só conferir se eu fiz certo. Acho que tá, é isso mesmo. Agora, então, sobrou a letra E, vamos conferir ela. A velocidade. Nossa, essa questão é muito chata, porque ela é muito de boa, só que você tem que fazer um monte de conta. Nossa, eu prefiro pensar mais do que fazer um monte de conta. É óbvio que no vestibular não, mas quanto menos você tiver que pensar no vestibular, melhor. Então vamos lá. A velocidade média dos carros nos primeiros 80 minutos é 25 metros por segundo. Nos primeiros 80 minutos, a gente tem então um deslocamento de 5.120 menos 5.120 quilômetros. Então, deixa eu abrir espaço. Eu tenho uma velocidade de 120 mil metros dividido por 80 minutos, que é 80 vezes 60. Então, 80 minutos vezes 60 segundos. Então, eu até botei o 60 aqui para já cortar, né? 120 com 60 é 2. Então, velocidade é igual a 2.000. Então, aqui, né? Corta. Fica 2 aqui. 2.000 dividido por 80. Então, 200 dividido por 8, 2, 16, 4, 2. Era isso mesmo. Não precisa, né, abaixar. Então, 25. Então, 25 metros por segundo, e tá certa a letra E, como esperado, né, porque as outras estavam erradas. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa questão? Tá de boa? Deixa eu ver se alguém mandou um chat. Tá. Continuando, então. Aqui a gente tem uma questão do PISM muito boa, e nela eu já vou abordar alguns conceitos com vocês, até anotei ele para comentar. Durante as férias, Kaique visitou os parentes que moravam perto de um lago navegável. Pela primeira vez, ele experimentou pilotar um jet ski e gostou da aventura. Durante o passeio, ele observou vários barcos que andavam paralelamente à sua trajetória. Um primo que estava longe da margem, na margem, né? Então tinha um primo na margem de longe, ele filmando o jet ski, e ele verificou que o jet ski percorria 900 metros a cada 3 minutos, sem alterar sua velocidade. Durante esse tempo, Kaique viu à frente uma lancha se aproximando com velocidade constante. Seu primo constatou que a lancha gastava 1/3 do tempo para percorrer a mesma distância. Então, a gente já sabe que é o seguinte: se a lancha, no mesmo intervalo de tempo, na verdade, né, para percorrer a mesma distância, demora 3 vezes menos, ela está andando 3 vezes mais rápido, a velocidade dela é 3 vezes maior. Então, é só a gente achar, para achar a velocidade da lancha, ou seja, para achar a velocidade que o primo que está filmando está vendo a lancha, é só achar a velocidade do jet ski e multiplicar por 3, né? Então vamos achar a velocidade do jet ski antes de olhar as alternativas. O jet ski, ele está a 900 metros em 3 minutos. 3 minutos são 180 segundos. 900 por 180, 5
Aí aqui tá em metro, aqui tá em segundo, 5 metros por segundo. Então o primo tá vendo ele em 5 metros por segundo. A lancha, ela percorre a mesma distância em 3 vezes menos tempo, ou seja, ela percorre 900 em 60 segundos. Então, isso aí vai dar 3 vezes mais rápido, vai dar 15 metros por segundo. Tá. Então vamos nas alternativas. O módulo da velocidade do jet ski e da lancha em relação à margem era 30 metros por segundo e 10 metros por segundo? Não. Porque o primo que está filmando, pode ser considerado a própria margem, né? Porque ele está ali junto com ela, está parado em relação a ela. E ele está vendo a 15 metros por segundo e 5. Então isso aqui está errado. O módulo da velocidade da lancha em relação ao jet ski era 20 metros por segundo. E aí, olha que interessante. Tá perguntando como o jet ski, ele tá vendo a lancha chegar para ele com que velocidade? Aí você vai e fala, não é 15, não? E aí, o que eu te respondo? Pensa o seguinte, pensa que você tá numa estrada, aí passa, seu pai tá a 100 km por hora, sei lá, você tá no carro a 100 km por hora, e aí passa uma moto assim do lado, tão rápido que não dá pra ver, assim, tipo, só dá pra ver a sombra dela passando, hiper rápido. Por que quando você está em movimento no carro, a moto passa muito mais rápido do que quando, sei lá, se uma moto passar do lado do seu pai parado? Isso com a moto na mesma velocidade. Por que você vê ela muito mais rápido quando seu pai tem uma velocidade no carro? Porque, olha só, deixa eu desenhar o que está acontecendo. Finge que você tem uma bicicleta aqui. Essa bicicleta tem uma velocidade de 5 metros por segundo. E aí você tem um, um skate, uma pessoa no skate, indo a 7 metros por segundo para lá. Aqui tem uma pessoa. Tá. O que a gente está comparando, quando a gente pega esses dois vetores de velocidade, a gente já vai abordar mais vetores, mas a questão é a seguinte: para essa pessoa aqui, é como se ela estivesse parada. Quando a gente estuda física, quando eu tenho uma velocidade constante, eu não consigo saber se eu estou em movimento ou não. Ah, eu consigo sim, porque eu sinto o vento na minha cara, mas não sei o quê. Mas pensa bem. É como se a pessoa do jet ski tivesse sentindo ela mesma parada e o mundo todo vindo em direção a ela com a velocidade que ela tá. Entende o que eu quero dizer? Então, na verdade, a pessoa da bicicleta, para ela mesma, ela tá parada e, na verdade, é a pessoa do skate que tá se aproximando dela. Tá, então a primeira coisa. Só que o que vai ser mais rápido? É, é, vamos supor, antes que essa pessoa tenha uma velocidade, vamos supor que ela realmente está parada. Que eu tô vendo aqui, tem uma terceira pessoa observando tudo, e ela tá vendo a bicicleta parada. A pessoa descansou. E o skate está vindo em direção a ela. E aí, em um segundo momento, a pessoa começou a acelerar com 5 metros por segundo. Começou a ter uma velocidade. Qual situação em qual situação essas pessoas vão se encontrar primeiro? Quando só o skate está indo em direção à bicicleta ou quando os dois estão indo um em direção ao outro? Quando os dois estão em direção ao outro. Pensa, tem o meu amigo aqui e eu aqui. Qual que vai ser mais rápido? Qual que vai acontecer com menos tempo? Quando um corre em direção ao outro ou quando só um corre em direção a ele? Quando um corre em direção ao outro. Então, o que está acontecendo? Na verdade, quando um corre em direção ao outro, o que eu tô vendo é eu parado e aquela pessoa vindo na minha direção com a velocidade que ele realmente tem, mais a velocidade que eu tenho. Então, deixa eu descomplicar isso. Vamos supor que eu tenho 5 metros por segundo. Eu que sou o cara da bicicleta e eu tô vendo o cara do skate vindo na minha frente, a 7 metros por segundo. No primeiro momento, eu falei que o cara tá descansando, parado na bicicleta, e é só os caras do skate que tá vindo. Então ele tá vindo aqui a 7 metros por segundo. Se eu tô parado, e
em relação ao terceiro carinha ali, eu realmente estou parado? Eu estou vendo 7 metros por segundo. Tá vindo, então eu estou vendo 7 metros por segundo. Essa seria a resposta. Agora, e na segunda situação, que eu falei que aquele outro carinha aqui, ó, ele tá me vendo com 5 metros por segundo também. E continua vendo o outro com 7 metros por segundo. Agora, eu sou o cara da bicicleta. Eu continuo me vendo parado, só que eu tô vendo esse cara vindo mais rápido, por algum motivo. E com que velocidade, então, ele tá chegando na minha direção? Ele tá chegando com 5 metros mais 7. Então, 5 metros por segundo mais 7 metros por segundo. Então, ele tá chegando com 12 metros por segundo, tá? Então, é assim que você analisa a questão de velocidade relativa, né? Da mesma forma, se eu tivesse indo na mesma direção, talvez com esse outro exemplo fique até mais fácil. E se em vez de ir com 5 metros por segundo numa direção contrária, se eu tivesse indo a 5 metros por segundo na mesma direção do skate. Não, melhor. Se eu tivesse indo a 7 metros por segundo na direção, no mesmo sentido que o skate está indo. Lembrando, em relação a esse terceiro observador aqui, esse aqui, nós dois estamos indo a 7 metros por segundo para lá. Só que para nós, um tá parado em relação ao outro. Para mim, eu tô parado em relação ao cara de skate. Eu posso esticar a mão, cumprimentar ele, não sei o quê. Tô parado em relação a ele. Entende o que eu tô querendo dizer sobre velocidade relativa? Agora, e se eu, sei lá, tiver a 5 metros por segundo para lá? Ou seja, tem um vetor de velocidade de 5 metros por segundo para lá e tem outro vetor de velocidade de 7 metros por segundo para lá. Gosto. 7. Na verdade, então, eu da bicicleta tô vendo o skate se afastar de mim com 2 metros por segundo, 7 menos 5, né? Eu tô vendo. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma comparação de vetores. Comparação. Da mesma forma que. Então, ó, o terceiro observador, no caso, é o primo. O primo vê os 5 metros por segundo do jet ski e o 15 metros por segundo da lancha. O jet ski vê a lancha se aproximando com o quê? 5 mais 15. Vê a lancha se aproximando com 20 metros por segundo para lá. Para ele. E ele se vê parado. O jet ski se vê parado e vê a lancha com 20 metros por segundo. Da mesma forma que a lancha vê ela mesma parada e vê o jet ski indo em direção a ele a 20 metros por segundo. As duas situações são equivalentes. O que importa é que um está se aproximando do outro. Entende? E pro terceiro observador, ele tá tudo bem, ele tá vendo 5 metros por segundo aqui, tá vendo 15 metros por segundo aqui. Só que eles vão se encontrar no mesmo instante, tá? Então, o que eu quero dizer? Se a distância deles for 20 metros, pro cara do jet ski, se ele tá vendo a lancha vir até ele com 20 metros por segundo, ele vai encontrar a lancha depois de um segundo. Pro cara da lancha, ele tá vendo o jet ski com 20 metros por segundo pra direita, então ele vai se encontrar com o jet ski depois de um segundo. Mesma coisa, tem que dar o mesmo resultado, né? E o terceiro observador, ele tá vendo os dois se mexerem, só que enquanto o jet ski vai andar 5 metros aqui, durante esse segundo, e o outro vai andar 15 metros. 15, então 5, eles vão se encontrar nesse ponto aqui, depois de quanto tempo? 1 segundo também. Então, essa é a ideia dessa comparação de vetores, né? Velocidade relativa, enfim. Alguém ficou confuso? Alguém quer que explique de novo? É hiper importante isso. Tá. Então, continuando aqui, o módulo velocidade da lancha em relação ao jet ski era de 20 metros por segundo? Exatamente. Então, essa é a resposta certa. O módulo da velocidade da lancha registrado pelo primo de Kaique foi 5 metros por segundo? Não, foi 15. O jet ski foi 10? Não, foi 5. Era o dobro? Não, é o triplo. Então, letra B. Continuando aqui, agora a gente tem um novo tópico que é o MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variável.